Galera, no vídeo anterior que eu mostrei foi esse aqui, ó, como minerar Bitcoin no seu computador pessoal. Eu mostro um procedimento nesse vídeo de como você utilizar o seu CPU para poder minerar. Pode ser o CPU mais fuleirinho, mais fraquinho que for, porque o seu CPU, por mais fraquinho que seja, pode ser um Celeron da vida, ele é mais potente do que uma Nerd Miner. Ih, o outro Nerd Miner apagou aqui, ó, esse daqui, ó. Deve ser um mau contato aqui no fiozinho. Pera aí, deixa eu ligar aqui. Aí, voltou. É um mau contato. Por mais fraquinho que seja o seu processador, ele vai conseguir fazer mais do que... Esse aqui ainda está carregando 55 kHz, tá vendo? 55, 56 kHz. E o que é isso? O que é esse kHz? Megahash, gigahash? É muito, é pouco? Tem gente que fica bugado, né? Você saber se a ordem de grandeza desses negócios. Então eu vou dar uma dica aqui bem bacana que vocês não vão esquecer nunca mais sobre megahash, kHz e gigahash. Vamos lá. Aqui, ó, imagino que esse print que eu dei aí vai ajudar a ilustrar aí, ó. Por exemplo, nós temos ali 1 kHz que equivale a mais ou menos 1000 hashes, beleza? Quilo vem de 1000, então kHz são 1000 hashes. É como se a gente tivesse os arquivozinhos que a gente guarda no computador, né? Em kbytes, né? Aí quando você tem lá 1000 kbytes é 1 megabyte. Se você tem 1000 megas, você tem 1 gigabyte. Se você tem 1000 gigas, aí você tem 1 terabyte. Gravou isso aí? Pois é a mesma coisa. Então quando a gente tem aqui, ó, 1 kHz são 1000 hashes. Se a gente tem 1 megahash, são 1000 kHz. Gigahash são 1000 megahashes. E terahashes é 1000 gigahash. Compreendido até aí? Ainda tem depois, aqui tem mais, ó, pentahash, hexahash, zetahash, e ainda tem um que é mais do que o zetahash, que é até pouco falado atualmente, né? Mas será que nos próximos décadas aí a gente vai falar disso aí? É o iotahash, olha só. Kilohash, megahash, gigahash, terahash, petahash, hexahash. Tá numa trava-língua esse negócio, né? Esse aqui são as ordens de grandeza aí pra gente poder saber o que é que tá falando, porque quando a gente mostra ali no Nerd Miner que ele tá fazendo 55 kHz, para ele fazer 1 megahash é coisa pra caramba. Você precisa de muita Nerd Miner para chegar em 1 megahash. Compreende? E nesse vídeo daqui que eu fiz alguns dias atrás, que aí eu vou deixar o link dele aqui na descrição para que vocês possam assistir ele depois, mas utilizando o mesmo processador que eu tô aqui hoje, que é um processador, um Xeon, vou abrir ele aqui agora para que vocês possam ver. Aqui no arquivo BAT, né, no texto aqui do arquivo BAT, eu botei apenas um thread para ele trabalhar apenas com um threadzinho do processador. E aí eu vou salvar aqui para que vocês possam ver. Vamos dar um executar aqui no BAT. Ele vai começar a trabalhar. Aqui aleatoriamente ele vai pegar um desses threads aqui, mas ele não vai até 100%, tá? Repare quanto ele faz, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês verem. Eu esperei um tempinho aqui, mas com um thread só demora pra caramba, tá? Deixa eu acelerar o procedimento aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés de um thread só, eu vou colocar 10 threads, tá? Olha lá, os núcleos agora começaram a trabalhar, pegou 10 threads aqui aleatórios e cada thread está fazendo na faixa de 8.000 kHz. Lembrando que 8.000 kHz é o equivalente a 8 megahashes. 8 megahashes. Então se eu estou usando 10 núcleos, somando esses 10 aqui na faixa de 8, vai estar fazendo 80 megahashes. Compreende? E quanto isso aqui é mais forte do que uma Nerd Miner? Lembrando que isso aqui, se eu for minerar numa pool, não vai dar rentabilidade nenhuma, porque é muito fraco. Comparada à dificuldade da rede atualmente, eu pegar um processador desse, bota todos os núcleos que eles têm 36 threads, eu vou botar ali 36 threads, vai ficar thread pra caramba, né? São 8.000 vezes 36. Mas a chance de você descobrir um bloco ainda é muito baixa. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é tão difícil de você descobrir um bloco solo. Eu fiz essa tabelinha aqui para exemplificar o seguinte. O Nerd Miner ele faz na faixa de 55 kHz. Só para a gente ter aqui, arredondar, eu botei 50 kHz, tá bom? Compreendidos? Então significa que para que eu tenha 1 MHz em Nerd Miner, eu teria que ter 20 Nerd Miners ligados. Eu só tenho 3, mas se eu tivesse 20, eu teria 1 MHz. Com esse processador aqui, usando apenas um thread dele, eu consigo ter o poder de 20 vezes 8, né? 160 Nerd Miners, usando um processador ali.
Então eu consigo ter ali o equivalente a 160 Nerdminer. Lembrando que um Nerdminer, ele consome na faixa de 1 watt. É bem pouquinho. Esse processador daqui, trabalhando ali com apenas um thread, ele consome na faixa de 100 watts. Então compreende que se eu tivesse 160 Nerdminers, eu gastaria 160 watts. Repare que o processador ele é muito mais eficiente do que o Nerdminer na questão da mineração do SHA-256, porque eu não tenho 1 MHz, eu tenho 8 com um núcleo só, né? Só um threadzinho. Então é muito mais eficiente. E aí eu quero mostrar para vocês quanto é a mineração de uma placa de vídeo. Eu vou pegar aqui, vou minerar com a 3070, eu tenho uma 3080 aqui que eu mostrei para vocês, depois eu vou botar uma 3080 Ti e vamos ver quantos megahashes ou kilohashes essas placas de vídeo fazem para a gente voltar aqui para nossa planilha e fazer uma comparação de eficiência. Será que a placa de vídeo ela é mais eficiente minerando Bitcoin ou CPU Miner ou Nerdminer? Então vamos lá, vamos fazer esse teste. Para esse minerador funcionar, é mineração solo. É o mesmo princípio da mineração usando o CPU, tá? Então você precisa ter a blockchain instalada, o Bitcoin Core. Aqui ó, no SHA-256, aqui ó, dados, abrir. Então, tem que abrir aqui ó. As mesmas configurações que eu botei no vídeo anterior. Você bota lá o RPC port, tal, aquela senha que eu botei, ó, mini, rig, tal, o IP, o endereço que aquela carteira vai gerar, para que a gente possa tentar fazer uma mineração solo. Então vamos executar ele aqui, cheio de conversa, e ele vai abrir aqui, é um software de desenvolvimento aí do nosso amigo Ruka, que compartilhou exclusivamente aí para o Deni Torres, para a gente fazer alguns testes. A dificuldade de você minerar com placa de vídeo Bitcoin solo é muito difícil. É até mais difícil do que se você tivesse uma ASIC minerando solo. Uma ASIC super moderna aí é difícil pra caramba. Que dirá uma placa de vídeo, que dirá uma CPU, que dirá um Nerdminer. Repare que a 3070 tá fazendo aqui ó 740 megahashes. 740 megahashes. Isso é muito? É pouco? Vamos botar aqui na nossa tabela. 740 megahashes é isso aqui ó. Se eu for dividir o 740 por 8, dá mais ou menos 92 threads. 92 threads se eu estivesse minerando com CPU. Lembra que eu usei só um thread só? Aqui é como se tivesse 92 threads. E ele está consumindo um pouco mais. Aqui está aparecendo 180. Aqui ó, acho que terminou um bloco. Ó. Quando termina um bloco a energia cai. Tá vendo? Aí ele vai começar a processar agora o próximo bloco. Esperar um pouquinho. Na hora que eu fui fazer a medição da energia, o bloco terminou. Mas ele já vai voltar aqui para o consumo, que fica na faixa de 180 watts. Mas aí eu quero dar uma olhada ali no watímetro para ver quanto está fazendo. Olha lá, voltou. Olha lá, começou o novo bloco. 186, 187 watts. Eu vou filmar ali para a gente ver como é que vai ficar. Aqui eu botei uma 3070 da Galaxy, naquela placa mãe Huananzi. E lá, apesar de estar lá 186, repare que ele consome mais, porque o kit, ele consome mais, né? 270 watts. Então tem o consumo da placa, tem o consumo do kit, tem o consumo da fonte, a fonte também consome. Vamos voltar lá para o nosso vídeo. Bom, então vocês viram aí que ele consome na faixa de 270 ao todo, né? Então vamos voltar para a nossa planilha. 270 watts fazendo 740 megahashes. Então, se eu fosse botar aqui, ó, 740 megahashes, é o seguinte, quantos Nerdminers são? São 740 vezes 20, porque 20 Nerdminers a gente já viu aqui que equivale a mais ou menos 1 megahash. Então, como são 740 megahashes, é o equivalente a 14.800 Nerdminers. Cada Nerdminer desse, ele consumindo 1 watt, a gente teria 14.800 watts. Então a gente consegue perceber que a eficiência de uma placa de vídeo, uma 3070, é muito maior do que o processador e muito maior do que uma Nerdminer, fazendo a equivalência de megahashes, né, o consumo de energia por quantidade de hashes que ele faz. Vamos testar uma outra placa de vídeo para a gente ver como é que fica. Vamos pegar uma 3080. Voltamos agora e instalei aqui a 3080, vou mostrar aqui para vocês. Então já estou aqui com a 3080 instalada, os drives devidamente configurados, o MSI Afterburner já reconheceu ela e vamos executar aqui para a gente ver quanto essa 3080 vai fazer. Será que é melhor que a 3070? Certamente é, né? Ó, esqueci de rodar o Bitcoin Core, senão não funciona.
Tem que abrir aqui o Bitcoin Core. Ele precisa ter acesso à blockchain para poder fazer a mineração solo. Se fosse uma mineração pool, não. Aí você conecta com o servidor e tá tudo bem. Mas quando você vai minerar solo, o Bitcoin Core tem que estar ligado. Bitcoin Core aberto, sincronizado. Vamos deixar ele aqui pro ladinho. Vamos colocar o MSI Afterburner aqui embaixo para que a gente possa ver o consumo da placa de vídeo. E vamos executar aqui o minerador para ver como é que essa 3080 vai se sair aqui nesse processo de mineração solo. Olha lá, o consumo aumentou um pouquinho para 90 e vamos esperar um pouco. Olha lá, agora funcionou. Simplesmente o consumo aqui no Watch to Miner foi lá para 318 watts e a placa está fazendo quase 1100 MHz. Bastante, né? Em relação a 3070, vamos abrir aqui o gráfico, ó. A 3070 fazia 740, lembra? E essa daqui agora está fazendo 1100 MHz, ou já está aqui na casa do giga, 1.1 giga. Vamos deixar 1 GHz, 1 GHz, GH/S. Olha só, uma 3080 quanto faz de poder. Agora, ó, vamos dar uma olhadinha no consumo lá na tomada, só para a gente ter uma noção para ver. Porque aqui é para 320, mas eu quero ver na tomada. Aqui minerando com a 3080, na tomada tá fazendo 415 watts. Beleza? E aí terminou aqui o bloco, né? Aí o consumo dele cai. E vamos agora fazer a nossa continha aqui na nossa planilha. Simplesmente, eu arredondei aqui para baixo, tá? Arredondei para 1 GHz. Que eu tinha minerado outra vez, tinha feito só 1000. Agora fez 1100 alguma coisa. Foi até bom que aumentou um pouquinho. Mas na faixa de 1000 MHz ou 1 GHz. É muito mais do que a mineração com CPU, gente, para vocês terem uma noção. E olha só, se a gente for fazer a comparação de o que equivale 1 GHz em relação a Nerdminer, 50 kHz, né, para você ter 1 MHz seriam 20 vezes, para você ter 1 GHz seria 1000 vezes acima dos 20. Você vê que é muito poder em relação ao Nerdminer. Às vezes a galera olha assim, mineração de Bitcoin com Nerdminer. É uma maquininha bem fraquinha, gente. Ela ali é realmente uma loteria bem lotérica mesmo. É bem provável que você descubra alguma coisa com o Nerdminer. Infelizmente é isso mesmo. Se você for minerar com uma máquina dessa daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, essa daqui é uma Antminer S19 XP Hydro. Essa máquina ela faz 257 terahashes. Se a gente for botar na nossa planilha, ela vai entrar aqui, mas não como 1 terahash. Ou seja, teria que ter 1000 placas de vídeo, 1000 3080s para fazer 1 terahash. Compreende o que é isso, gente? Para você ter 1 terahash, eu tinha que ter 1000 3080s. E cada uma consumindo 415 watts cada uma. 415 vezes 1000 watts. Pensa aí de quanto de energia não seria. Então, só que essa máquina não faz 1 terahash. Essa máquina aqui, ela faz 257 terahash. E se essa máquina, você colocar ela para minerar solo, mesmo assim é difícil pra caramba dela descobrir um bloco. Para vocês terem uma noção de como está a dificuldade da rede do Bitcoin. Nem com uma máquina dessa daqui, se você minerar solo, você vai ter uma chance muito grande de você descobrir um bloco sozinho. Por isso que quem tem máquina como essa, o cara entra numa pool, para ele poder ganhar uma fraçãozinha ali todo dia. Né? A pool vai descobrindo os blocos e aí distribui a pizza ali para quem participou ali daquela quebra daquele bloco. E é assim que é a forma mais rentável atualmente de você tiver uma máquina dessa. Há uma chance de você descobrir blocos sozinho? Mas mesmo com a máquina dessa é bem difícil. Que dirá se você tiver uma placa de vídeo? Que dirá se você for minerar com processador? E que dirá se você for minerar com Nerdminer? Mas aqui entre nós, Nerdminer é bem bacaninha, né? É um aparelhinho bem... Você aprende umas coisas ali bem legal. Você fazer o processo de mineração usando CPU, como eu ensinei naquele vídeo que vai estar aqui na descrição, já é legal, porque olha só, você vai aprender a instalar o Bitcoin Core, você vai aprender a pegar o endereço de carteira, você vai aprender a baixar um minerador, a criar o arquivo BAT, né? Bota para minerar ali, faz ali umas horinhas ali para você entender como funcionam as coisas. Esse aprendizado vale mais do que qualquer coisa.
porque a probabilidade de você ganhar na mineração realmente é muito difícil. E tá aqui mais uma vez a minha planilhinha, espero que essa explicação tenha sido o mais claro possível para vocês possam ter entendido essa questão de kilohash, megahash, gigahash e terahash, né? Então, mesmo que você tenha um processador super forte, não adianta você usar todos os núcleos dele. Se você quer usar umzinho para poder fazer ali uma loteria, brincar com isso, beleza, não precisa usar o processador todo, porque nem usando uma placa de vídeo que é muito mais poderosa do que o seu processador, a chance de você descobrir um bloco também vai ser muito improvável. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de verificar a sua inscrição no canal, deixa aquele like para ajudar a gente aí e valeu, até a próxima.